Estou grávida, recebo pensão. Quando meu filho nascer, eu vou parar de receber? Boa. Alimentos gravídicos, né? A pessoa está grávida, está recebendo uma pensão. É bom a gente informar para o pessoal que quando a gente fala desse tipo de pensão, nós estamos falando de uma pensão para grávida, não é para a criança que ela está gerando, tá? Quando a criança nascer, a lei de alimentos gravídicos, ela já tem uma previsão em que essa pensão ela se transforma automaticamente em pensão alimentícia. Deixa de ser alimentos gravídicos e passa a ser pensão alimentícia para o menor. Tá? Então ela não vai parar de receber. Entendi, mas vamos partir do princípio que não foi feito nenhum exame de DNA, né? Então, a certeza não existe. Certo. Até o momento. Tá. Então nós temos uma situação de que a pessoa que paga essa pensão, em tese, não seria pai da criança. O que vai acontecer aí? A medicina, por mais que ela esteja hoje num patamar de avanço extremamente desenvolvido, né, não recomenda que se faça o exame de DNA enquanto no período gestacional, porque independente das modernidades, das técnicas atuais, ainda é um risco muito grande. Invasivo o procedimento. É um procedimento muito invasivo e sempre coloca em risco a criança. Então, aguarda-se o nascimento. Bom, nesse período, a pessoa vai ficar pagando. Se, quando fizer a prova da paternidade e essa prova der negativa, aí nós temos uma situação bem delicada, porque esta pessoa ela poderá demandar o ressarcimento da mãe, mas os tribunais, Paulo, eles têm exigido uma prova robusta disso aí. Por quê? Porque eles entendem que a responsabilidade ela é subjetiva. Ela não é objetiva, ela é subjetiva. Então eu tenho que provar que a mãe agiu com dolo, agiu de má fé. E a gente sabe que a boa fé se presume e a má fé tem que ser provada, né? Então o que vai acontecer aí? Mas também os tribunais entendem que essa má fé ela pode se dar pelo dolo, pela intenção de querer prejudicar a pessoa, ou por culpa. A culpa naqueles graus, né, que a gente conhece, né? Culpa leve, levíssima e culpa grave. Então aí vai ser analisado. Mas, doutor, uma pergunta bem simples. Será que a mãe não sabe quem é o pai? Porque desde o princípio, quando ela cita que a pessoa é o pai, ela já sabia que corria pelo menos o risco dele não ser por ter tido relação no momento com outras pessoas. Né? Dificilmente a mulher... Paulo, dificilmente a mulher erra. Mas acontecem casos que realmente, às vezes, a vida sexual é muito intensa. E, às vezes, Mas ela já... Então, a pessoa, querendo ou não, ela já sabia que poderia não ser essa pessoa o pai. Eu não posso te dizer isso, Paulo. Assim, se ficar comprovado que o alimentante não é o pai biológico da criança, ele então vai demandar uma ação de regresso contra ela. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da devolução, porque a gente sabe que quando se fala em pensão alimentícia, em alimentos, nós temos o princípio da irrepetibilidade, né? Que não aceita devolução. Entretanto, nesses casos, há o entendimento de que ele pode demandar o ressarcimento, tá, da mãe, e se comprovadamente a mãe não tiver condições, ele pode até demandar a repetição do indébito do pai biológico, que era quem deveria pagar. Eu entendo. Mas a responsabilidade, ao meu ver, pelo menos ao meu ver, no primeiro momento, seria da mãe, né? Porque a mãe, eu acredito que ela não poderia, em momento algum, ter imputado que aquela pessoa seria o pai, já que ela não teria certeza, haja vista pelo número de relacionamento que ela teve, né? Então, às vezes, a minha percepção essa. Às vezes, eu acredito que há mais boa fé do que má fé. Eu acredito que haja mais culpa do que dolo. Porque às vezes a pessoa, ela pensa, ela acredita que é o João,
mas não é o João. Eu é acredito, o Pedro. Eu acredito que, eu vou até naquela linha que a responsabilidade é objetiva. Se a mãe imputou que o filho é de tal pessoa, e não sendo, ela teria obrigação de repará-lo. Ao meu entender, ao meu ver, teria obrigação imediata de repará-lo. Até para que fosse determinada a responsabilidade dela, para que não tivesse continuidade. Os tribunais entendem que quem deve responder num primeiro nível assim é a mãe, tá? E no segundo, o pai biológico. Os tribunais eles não descartam a possibilidade daquela pessoa que pagou alimentos gravídicos e depois ficou constatado não ser o pai, de poder demandar também do biológico. Não descarto a possibilidade. Não significa dizer que, por essa possibilidade, eu estou isentando a materna de responsabilidade. Não é isso. Caberia também uma ação de indenização por danos morais? Danos morais e materiais. Dano moral você sabe, né? Dano moral ele vai ter que provar. Por exemplo, se essa pessoa, por conta desse pensionamento, ele teve um problema na família, se já fosse casado e isso teve uma repercussão na família dele, ele pode comprovar isso. E o dano material é dano efetivo. Mas eu acredito que um filho é uma mudança significativa, né? Então, com certeza, afeta a vida do ser humano que está sendo imputado como pai de uma criança, né? Até pela questão... A questão da habilidade afetiva, a questão do dano isso. moral, Paulo, tu não pode esquecer que existe a necessidade de você comprovar, né, o fato, o resultado e o nexo de causalidade entre eles três. Se você não conseguir comprovar isso aqui, você não tem dano moral. Não basta eu apenas dizer que eu sofri uma dor íntima, porque essa dor íntima ela pode ser um dissabor. Entendeu? Agora, pode ser uma situação do cotidiano. Aí, então, né, essa situação, sim, que é uma situação mais específica, mais delicada, você imputar a paternidade de uma criança para um pai e essa pessoa não é o pai, isso tem um desdobramento muito grande na vida dessa pessoa, como você falou. Agora, eu estou apenas aqui dando um exemplo de que se essa pessoa, por exemplo, se isso foi fruto de uma relação extraconjugal, né? E isso vem à tona, isso vai ter um efeito colateral na família dessa pessoa enorme. Acho que faz sentido, né? Por exemplo, se esse pai, ao receber a notícia, criou uma expectativa nele também, e depois foi frustrado. A gente não pode... exatamente, Francisco, muito bem colocado. A gente não pode também olhar só o lado negativo. Existe também o lado positivo. De repente, ele está pagando a pensão, os alimentos gravídicos, acreditando na paternidade, criando, né, toda aquela situação. E o efeito interessante que a pontuação do Dr. Francisco, eu vou além. E não é uma modificação apenas do pai, é uma modificação de toda a estrutura familiar, porque vai ser os avós envolvidos, a avó, vai ter tios envolvidos. Então, ou seja, toda a família provavelmente vão estar sendo prejudicada e afetada pela decisão. A pessoa pode ser até solteira, Francisco. Entendeu? Já cria também essa expectativa, como o Paulo falou, em todo o contexto familiar da pessoa. E se ele criou a expectativa, fez o exame, constatou que não era, mas ele resolve registrar do mesmo jeito? Aí é a questão da paternidade socioafetiva, né? Hoje, os tribunais, eles entendem que a paternidade socioafetiva, ela até pressupõe a biológica. Ela é mais importante que a biológica, porque não basta só você gerar. O famoso pai quem cria. Exatamente, é aquilo que a gente cresce ouvindo, né? Nós crescemos ouvindo isso. Pai não é quem gera, pai é quem cria, quem instrui, quem orienta, né? E se caso o pai biológico ficar sabendo, o pai que na verdade não é o pai, cria essa expectativa, registra, aí aparece o pai biológico e quer também a guarda do filho. Aí é assim. Hoje, isso aí é o que a gente chama de multiparentalidade, né? Hoje o direito de família, ele já conseguiu evoluir para a possibilidade, por exemplo, dessa criança ter 2 pais no registro de nascimento. Ele vai ter o pai biológico e vai ter o pai socioafetivo. Então ele pode ter 2 pais e a mãe. E vai ter 4 avós. Vai ter os avós paternos socioafetivos e os avós paternos biológicos. Entendeu? Isso aí é bacana, porque a criança, como eu sempre pontuo, Paulo, o filho é fruto. A criança não tem culpa de nada. Entendeu? Então essa criança ela foi agraciada, né, pela possibilidade de 2 pessoas, né, se prontificarem. É meu filho. Então, é isso.